Alô, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir a essa live, então eu já cumprimento todos os turnos. Mas para quem vai ficar aqui agora com a gente, boa tarde, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma tarde, mais um dia aí de lockdown em Fortaleza. E mais um dia para a gente trazer um assunto bacana para compartilhar com vocês. Digam aí se o áudio tá bom e se a imagem tá também chegando bem para vocês, porque assim eu já chamo logo o meu convidado. Oi, Meire, tudo bom? Vera Albino, tudo bom? Pelos caminhos da Segunda Guerra já está online. E é isso aí, a gente vai. Oi, Hanna, tudo bom? Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Tem gente dizendo que eu não cumprimento. Aí, meu Deus. Evandro, tudo bem? Livros, filmes e viagens. Ai, que perfil lindo. Vou ver depois teu perfil. Que bacana. Oi, tudo ok? Vanessa, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira e é dia de TBT e a gente vai falar sobre uma história que aconteceu lá no passado, mas que reverbera até hoje, a história de um herói anônimo da Segunda Guerra Mundial. E claro, quem vai contar essa história para a gente é o Eleazar de Castro e a Gorete Gurgel. Eles são autores desse livro aqui, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, uma obra que é um guia maravilhoso que a gente faz questão de divulgar toda live, porque se você ainda não tem um guia fantástico para viajar pela Alemanha, França, Inglaterra, Polônia, adquira. Esse livro ele está nas livrarias, mas também vocês podem adquirir diretamente pelo perfil aqui do Instagram, do Pelos Caminhos da Segunda Guerra. É uma leitura que eu recomendo, tem fatos interessantes, histórias contadas por eles, vividas, todas histórias reais que eles contam aqui, de uma experiência de 14 anos viajando por esses lugares. Eu penso que isso tem muito valor e é uma chance de você compartilhar aí um conteúdo bacana, né, nesse período de lockdown. Então deixa eu chamá-los aqui. Olá, já estou chamando eles aqui. Olá, olá, olá. Que bom, vão chegando aí, gente. Pronto! Tudo bom? Eleazar e Gorete, como é que vocês estão? Graças a Deus, bem. Graças a Deus. Graças Todo dia a é uma Deus. vitória. Sejam bem-vindos. O som tá bom, o áudio tá bom? Tá bom. Tá. Tá bom? Tá, a gente tá ouvindo legal. Tá dando uma Tá. leve quebradinha. É, mas vai melhorar. E a conexão também tá ok? Tá Tá. ok. Tá ok. Legal. Então vamos conversar com o pessoal. Conte-nos tudo, não escondam nada sobre um dos heróis anônimos da Segunda Guerra, né? Dessa vez é um homem, não é isso? E um Então vamos homem e lá. alemão. Ele é alemão. Alemão, ai, ai, ai. A gente Então, vai para ver agora a diferença, né? Do que é um alemão e do que é um nazista. Isso, exatamente. Ele não Exatamente. era nazista, ele era só alemão mesmo, e a gente até aproveita para desmistificar um pouco essa coisa de que todo alemão, né, perseguia os excluídos. E aí, na história dele, a gente vai ver que várias pessoas se envolveram na salvação de judeus e outros povos que também eram considerados segunda classe pelos nazistas, né? O nome dele é Otto Witt, e espero ter dito uma romeno, né, Lazar? Otto Witt. Pronuncia o T mesmo, a gente averigua isso. O D é mudo e o T levemente mudo. Vai. Tá, Weid. É porque essa também é uma aula de alemão, então a gente também vai aprendendo sobre. Então, a gente vai falar sobre ele. Ele era cego, praticamente cego. Diziam que ele ainda via alguns vultos. Mas antes disso, da gente entrar no detalhe da história dele, que é muito bonita, o Eleazar vai fazer uma contextualização que a gente acha também que é muito importante para depois inserir o Otto nessa história, tá bom? Como a Leta falou, o Otto Witt
vou chamar só de Otto daqui para frente. O Otto era quase cego. É Sim. muito provável que, pelas características, nenhum livro cita, nenhuma bibliografia cita, nem o filme que nós assistimos, mas provavelmente ele tinha glaucoma, tá Aham. certo? Ele tinha Certo. glaucoma. E ele, então, era muito cego, via pouco, né? Aliás, quase cego, via muito pouco. E é um herói improvável, viu, Celi? É aqueles heróis improváveis. Esses E são bons, ele- né? Esses são Isso, bons, nos exatamente. aproxima deles, né? São aqueles heróis humanos, iguais a você, a mim, né? Iguais a nós, que resolvem tomar uma decisão de serem misericordiosos, de serem generosos, né? Uhum. Pois bem, e uma coisa que o Otto White ficou muito conhecido não foi tanto pela quantidade de judeus que ele salvou, Sim, né? Porque a quantidade de judeus que ele salvou não foi tanto, sim. né? Considerando, digamos, um Outros, né, que a Schindler, gente já falou, considerando A tia Cruz, a Tia Cruz, o embaixador do brasileiro, o Souza Dantas, que a gente viu na Sim. terça-feira passada, né? Uhum. Mas é a questão de ele enfrentar suas próprias limitações, de quase cego, para empreender um ato de coragem, que é Sim. salvar judeus nas mesmas condições que ele, tá certo? Uhum. Bom, então, vamos a uma pequena contextualização para a gente entender isso ali. Tá. Quando... Estou fora? Ok. Em 1933, a gente sabe que Hitler chegou ao poder, né? Se torna o chanceler. Em 34, ele se torna o Führer, né? Porque ele assume também como presidente. Ele deu um golpe e assumiu como presidente também. Sim. Bom, a partir daí, os judeus começaram a sofrer privação, ostracismo, né? Muita repressão nos seus direitos civis. Uhum. Na época, a oficina do Otto ficava em Berlim. E é nessa cidade, praticamente, que a gente vai concentrar os nossos comentários. Tá? Certo. É uma cidade em que eu gosto muito de falar, porque é a minha cidade preferida. Há outras também. Mas Berlim, certamente, bate o meu coração quando eu ouço falar em Berlim. Munique também. Mas Berlim é aquele lugar belo, livre, artístico, cultural, né? É onde cresce, depois da guerra, cresce uma contracultura que é boa para todo mundo. Sim. Né? Então, Berlim tinha, na época, 160 mil judeus. Olha, guarda esse número. Tinha, na época, em 33, 160 mil judeus. Aí que acontece para a gente fazer, digamos assim, uma comparação numérica. Aham. Perseguições, né? Começaram as perseguições. Começa tirando os direitos civis, né, deles, né? Sim. E aí, o que acontece? Em 34, essa restrição aos judeus sai da área verbal, sai da ameaça, sai da simples restrição de direitos e passa para a violência. Isso aconteceu mais ainda. Em 34 ocorre a Noite das Facas Longas, onde os maiores opositores ao projeto de Hitler são mortos, e aí Hitler fica solto para executar o seu projeto. Em 35, surgem as leis de Nuremberg, onde, de fato, foi consolidada na lei alemã a restrição aos judeus. Né? Sim. Em 38, vem a Noite dos Cristais. Destruição, né? A destruição aí já passou para a violência explícita. Né? Fala de novo um pouquinho sobre a Noite dos Cristais. Isso. A Noite dos Cristais aconteceu da seguinte forma. Um diplomata alemão em Paris, ele sofreu um atentado de um judeu. Não me lembro a nacionalidade dele. Por quê? Não, era não. Esse polonês, ele tinha ficado muito revoltado porque havia tido, os pais dele haviam sido
sido deportados da Alemanha para o país de volta, né? E ele tinha ficado muito revoltado e fez um atentado contra o diplomata alemão em Paris. Isso deu o motivo e o argumento para que os alemães aí soltassem todos os seus demônios, né? Aí eles invadem, né? Invadem os locais onde os judeus moravam, né? Os bairros, e destroem as sinagogas, as lojas. Tem esse nome de Noite dos Cristais, porque a maioria das lojas tinha um vidro, né? Nas vitrines. Então, era muito vidro quebrado. Muito vidro na rua. Né? Muita destruição. E, por conta disso, também eles mataram muitos judeus nessa ocasião, que tentaram resistir, salvar seus bens. E foi uma noite para não recordar, porque foi uma noite de destruição, né? Ficou na história como uma noite de massacre mesmo. E foi em qual ano mesmo? 38, isso em 38. 1938, certo. 38, ou seja, um ano antes da guerra. Por ocasião dessa noite, desse tempo, eles levaram os 12 mil judeus de Berlim, foi em Berlim, né? Berlim. Só ajudando aqui. Então, levaram 12 mil judeus já presos para campos de concentração. Foi a primeira leva nessa ocasião. Para você ter uma ideia, metade da população judaica de Berlim, ou seja, se Berlim tinha 160 mil, a população judaica, a metade, 80 mil. 80 mil fugiram de Berlim para não serem mortos. Ainda conseguiram fugir, né? Foram para outros países. O que não quer dizer que eles escaparam da morte, porque muitos judeus, vocês lembrem, fugiram para a Holanda, fugiram para a França e depois fugiram para a Bélgica, né, que estavam ali as fronteiras, e depois esses países também foram invadidos, né? Isso. Sim. Aí, 55 mil desses 160 mil, 55 mil judeus foram assassinados. Tá certo? Até terminar a guerra. Até terminar a guerra. Restaram 8 mil judeus vivos em Berlim. 8 mil. 160 mil. Dos 160 mil. Quer dizer, 80 mil saiu, e quando 55 terminou, foram mortos. ainda havia 8 só restava 8 mil judeus vivos, que tinham conseguido sobreviver ainda dentro de Berlim. Tá? Então, para vocês verem como foi tão agressiva a política racista de Hitler, foi tão agressiva que se a gente se colocar no lugar dessas pessoas, a gente imagina o grau de aflição que essas pessoas tiveram. Né? Eu ia dizer para vocês que desses sobreviventes, dos que ficaram em Berlim, era para não ter ficado nenhum, porque havia uma ordem de Hitler para limpar, ele usou essa palavra, limpar Berlim de judeus, né? Esses aí são um verdadeiro milagre, ter conseguido chegar ao final da guerra vivos, né? Meu Deus, que coisa. Só havia uma cidade na Alemanha que era mais violenta do ponto de vista de agressão contra os nazistas do que Berlim, que era Munique. Munique, né? Mas Berlim era também um grau muito grande de violência. Pois bem, mas aí... e aí vamos aos nossos personagens, tá certo? Otto Weid, ele nasceu em 1883 no norte da Alemanha, numa cidade chamada Rostock. Tá? O pai dele era um estufador e vivia circunstâncias modestas, né? Ele aprendeu o ofício do pai, aprendeu a ser um artesão, a fabricar coisas, né? E trabalhava numa loja de roupas, né? A Elsie já nasceu na Breslávia. Olha, quem lembra da Breslávia? A Elsie é a esposa. Sim. A Elsie nasceu na Breslávia, que hoje é território polonês. Né? Sim, mas lembro. Ela era do território alemão. Né? Ela também era de uma família muito humilde. Desde muito jovem, ela trabalhava fora para ajudar os pais. Certo. E só um adendo aqui, a Elsie é a terceira esposa dele. O Otto, a gente brincando aqui entre nós, eu e a Leta, a gente contando a história, lendo a história dele, a gente disse assim, ele era cego, mas não era besta. Na verdade, ele foi ficando cego, né? Ele foi ficando cego, ele não era cego.
Quando ele foi Entendi. percebendo que estava ficando cada vez mais cego, ele então muda a profissão dele e aprende uma nova arte, que é fazer. é, Aqui na internet a gente lê como vassouras, mas não são vassouras, são aqueles pincéisinhos, né? Que os homens Sim, usavam para barba, né? sim, E os sim. vários Escova, tipos, etc. escova de escovar sapato, escovar roupa, essas coisas, né? E é quando ele abre, então, a fábrica dele, dessas coisas. Isso. E aí ele abre uma oficina e como ele era um deficiente visual, ele começou a pensar em beneficiar essas pessoas. Começou a empregar pessoas com pouca visão ou sem visão nenhuma. Tá? Uhum, entendo. Ele abriu lá no bairro de Kreuzberg, lá em Berlim. Nós Né? fomos lá, depois a gente Nós vai mostrar as fomos. fotos para vocês. Ah, É, quero ver. Legal, né? é. Então, aí a Elce passou a trabalhar lá com ele, tá certo? Ele ajudava trabalhadores, mas já corria riscos. Olha, ele sabia o risco que ele estava correndo, porque ele empregava judeus e era proibido na época. Ele vai a um centro, o judeu sempre foi muito organizado, né, de proteger o seu próprio povo. Então, há um centro de acolhimento de deficiente, cego, surdo, mudo, né? E ele vai lá e contrata os trabalhadores dele, a maioria, ele tem em torno de 35 trabalhadores, é uma fábrica pequena, Uhum. e ele tem mais de 30, nesse período em que a fábrica funcionou, que eram com essas deficiências, ou cego e mudo, ou cego e surdo, desse tipo. E Sim, ele faz sim. todo o contato com a Gestapo e a Wehrmacht, né? Wehrmacht. Para que a fábrica dele seja considerada como prioridade para os tempos de guerra, né? Como a gente diz. Para o esforço de guerra. Para o esforço de guerra. E ele consegue classificar assim. E aí ele justifica que ele emprega aquelas pessoas com deficiência visual porque elas são fazem um trabalho mais bem feito do ponto de vista manual. Então, Uhum. E é verdade, né? E é verdade. ele é um cara, como a gente diz aqui, que tinha uma boa traquejo na hora de lidar com as pessoas, né? Ele usava também como o Tinder do subterfúgio de enganar, de envolver, subornar. Ele usou todas essas coisas. Agora, eu suborno assim, dava garrafas de vinho, chamava para um jantar, perfume francês. Para as esposas, né? Entendi. Esse tipo de coisa que comprava no mercado negro e levava para dar para ele de presente para facilitar. O fato talvez dele ser alemão, talvez fosse a principal abertura de portas, né? Sim, com certeza. Exatamente. Deixa eu dizer, não, agora passo, deixa eu Então, lembrar. eu vou lá. A partir de 40, Celi, ele muda a oficina dele, sai lá de Kreuzberg e passa para Mitte. Mitte, como você sabe, eu acho que você sabe, é o centro de Berlim, né? É o centro, inclusive, cultural. É o lugar onde tem os barzinhos da moda, né? Onde o povo vai beber cerveja. Lojinhas alternativas, muito bonitinhas, né? É como se fosse aqui, como é que a gente compararia? Em termos de compra, como se fosse a Monsenhor Tabosa, né? Sim. Mas com bares, com lugares na moda. A Varjota, talvez, né? A Varjota, a área da praia. A mistura da Monsenhor Tabosa com a Varjota. Com tudo isso. Né? E ele transfere a fábrica para lá? Sim. Era uma pequena fábrica, na verdade, né? Era uma pequena fábrica, não era uma fábrica grande, era uma pequena fábrica. Vocês vão ver, uma coisa bem artesanal mesmo, a gente vai mostrar nas fotos, né? Então, o espaço que ele precisava não era tão grande. Quando ele vai para lá, esse bairro ainda era um bairro que estava com quase todas as lojas fechadas, porque era um bairro muito judeu. Muitos judeus moravam lá. Lá havia sinagogas, havia orfanatos para crianças judias, para idosos. Tudo isso estava fechado, né? Eles já tinham destruído tudo, ou então tinham fechado tudo. E essas lojas, então, estavam sendo ocupadas por alemães, que também começavam a colocar suas fábricas ou suas lojas. E provavelmente mais barato, né? Porque era um bairro mais, na época, estava mais abandonado. Hoje é um bairro de moda, viu? Morto de fofinho lá. Mas bem alternativo, vocês vão ver pelas fotos. É bem alternativo. Sim. Bem, e o que acontece? Ele passa, então, essa fábrica, lá era do lado de uma galeria, eles chamam de pátio. Eles chamam de pátio. O que acontece? Os judeus, muito inteligentemente, eles começaram a habitar em alguns lugares que eram considerados pioneiros na época. Esse pátio, por exemplo, onde fica do lado
A fábrica dele fica de um lado, num corredor, uma galeria que fica do lado desse pátio. O que era um pátio? Eram vários apartamentos, né? Como se faz hoje aqui em Fortaleza. Vários apartamentos, mais ou menos, digamos, 5 andares, todos de moradia, e embaixo espaço para lojas, restaurantes, etc. E no meio um espaço de circulação. É muito legal. Né? E esses locais, ele já partiu da ideia anterior, quando os arquitetos atenderam às orientações dos epidemiologistas, que queriam enfrentar as grandes doenças das epidemias, as pandemias, como a gente até está passando agora. Então, eles diziam que o fato de as ruas serem muito estreitas, as casas não serem coladas umas nas outras, né? Eram ambientes muito confinados que não faziam circular o vento, o oxigênio, para retirar as contaminações bacteriológicas e viróticas, que na época eles ainda estavam desconfiando que essas coisas existiam. Né? Isso é bem anterior mesmo. E aí, esses arquitetos abraçam essa ideia, os arquitetos da Alemanha, que sempre foram muito inovadores, né? E começam a fazer esses pátios abertos, esses lugares com maior circulação, maior espaço entre um prédio e outro. E os judeus que estavam bem de vida naquela época compram esses lugares e vão morar lá. E o bairro se torna um bairro judeu, praticamente. Berlim não tem assim, um bairro judeu, mas tem lugares onde eles se concentravam mais. Tá certo? Sim. Bem, diferentemente, por exemplo, de Varsóvia, Cracóvia, onde existia um bairro judeu. Né? Deixa eu falar aqui. Dos funcionários que ele tinha, ele era proibido de ter funcionários que tivessem saúde perfeita. Mas ele burla, mais uma vez, e ele tem 5 funcionários que não tinham problema de visão, nem nenhum outro tipo de problema. Entre eles, 2 moças bem jovens, né? Que assim, elas são protagonistas da história que a gente vai contar agora, né? E mais, elas trabalhavam no escritório, que era proibido trabalhar no escritório. Então, ele sempre estava assim, no limite do que era permitido para ele, né? E várias vezes, quando chegava lá a fiscalização, ele apanhava e tinha que cativar os caras de novo, né? E os caras faziam isso também para ele estar dando coisa, né? Havia um círculo fechado nesse movimento, né? Sim. E ele então, fica sempre lutando por essas pessoas, porque ele era, a gente tem que dizer isso, ele era da turma, que vocês se lembram que tinha os socialistas, né? Os comunistas, né? E tinha os nazistas lutando entre si, em Munique, em Berlim, e ele fazia parte do grupo dos comunistas que eram anarquistas e pacifistas. Então, isso era o que ele era na juventude, né? Isso. Ele já militava nessa causa do bem comum, né? De pensar naqueles que são mais oprimidos. Então, ele já tinha essa estrutura interior, né? Dentro dele. Pois bem, Celi, em 41, então, ele estava com mais ou menos 35 pessoas lá empregadas, certo? Tá. E aí, mas em 42, porque a Gestapo, né, vivia espionando, vivia fiscalizando. Havia denúncias também. Havia denúncias de outras pessoas que queriam ganhar dinheiro ou mesmo eram ameaçadas de morte, suas famílias, e às vezes eles tinham que confessar. E aí, várias vezes ele foi denunciado. E a Gestapo ia lá, procurava, não achava nada. Né? Ele tinha vários esconderijos dentro da pequena fábrica lá, onde as pessoas se escondiam. O primeiro era um vão debaixo da escada, que quando eles ficavam sabendo que a Gestapo ia chegar, tocavam buzina. Se lembra da Cora Tenbon também? Usava buzina. Então, eles usavam a buzina e o pessoal que era mais procurado ia para debaixo dessa escada. Depois, eles criaram uma coisa mais elaborada, porque eles estavam com uma família, né? A Alice, que trabalhava com ele, Lynch, a família Lynch, e ele quis esconder o pai, a mãe e essa filha. Tá? Sim. Aí ele cria um fundo falso, ele tem um último local que não tem janela, e ele cria um armário que fecha a entrada, e lá eles se escondem durante um tempo, porque eles estão mais visados de serem presos. Pois bem, em 42, então, a Gestapo vai lá, vê que tem irregular, leva todo mundo. Mas ele era extremamente corajoso. Ele foi lá peitar a direção da Gestapo, né? Lá no local onde eles faziam a transferência. Faziam a transferência, porque se eles não fizessem isso, eles iriam ser levados para os campos de concentração, né?
Ele apanha, ele é chutado, mas ele se humilha até que ele consegue tirar o... No filme que a gente assistiu, É uma cena muito tem uma comovente. cena comoventíssima, antológica, onde as pessoas estão... A Alice está lá, porque a Alice escapou, não foi presa, né? Nem a Ing. Nem a Ing, que são as duas jovens, a Ing e a Alice, né? Isso. Elas escaparam, estão lá. Elas não estavam de lá. De repente, elas olham para o outro quarteirão e vê aquela fileirinha de cegos, um segurando o outro, e ele na frente. Então, ele traz eles de volta. Para continuar a trabalhar lá com ele, né? Salvou mais uma vez esse grupo. Mas aí, em 43, as coisas ficaram mais agressivas e aí não teve jeito. A Gestapo mais uma vez invadiu, descobriu o fundo falso, lá que a Leta falou, atrás do guarda-roupa. Leva os pais da Alice, né? Que era a secretária dele. É preciso fazer um parênteses aqui. Ele teve uma paixão pela Alice, né? Sim. Então ele protegia muito a Alice porque ele estava apaixonado por ela. Interessante, viu, Celi? Esse parênteses é bom para a gente esclarecer. O Otto, ele é uma pessoa com sentimentos muito embaralhados por causa da guerra, aquele sentimento de ver pouco, parará. Então, claro, uma pessoa carente, aparece uma jovem, e a jovem o admira profundamente e ele acaba se apaixonando por ela. Uhum. O museu, engraçado, o museu dele, que hoje é vinculado ao Museu Judaico de Berlim, aquela maravilha que existe lá em Berlim, Museu Judaico, eles não falam dessa relação relacionamento. Uhum. Mas o filme é muito claro e os textos são muito claros. Eles se apaixonaram e ele continua a viver com a mulher dele. E vocês vão ver o que acontece, vai para frente. É uma história, assim, inclusive, motivo de livro, de filme, essa história. Entre uma história, né? Ele não atuava sozinho, ele tinha amigos médicos que ajudavam, né? Amigos arquitetos, então pessoas que escondiam, pessoas que estavam em risco de vida. Então ele não ajudou só esse grupo, ele ajudou outros grupos. O que faz pena é que muitos deles foram denunciados e terminaram indo para campo de concentração e morreram mesmo, né? Então eram tempos muito difíceis. Berlim era muito policiado, né? Muito policiado. Uhum. E aí foram levados, todos eles foram levados. A indústria que foi uma ação dos nazistas nas indústrias, de achar os judeus Operação que estavam... Fábrica. Ponto. Operação Fábrica era o nome dessa operação. Todas as fábricas eram fiscalizadas para não haver judeus trabalhando. Porque os judeus tiravam postos de trabalho dos alemães. Uhum. Eles queriam que os judeus fossem para um lugar onde eles trabalhariam de graça. Né? Trabalho escravo, aqueles de estrada, de ferrovia, e não nas fábricas. Né? Eles até utilizaram nas fábricas, quando eles ficaram sem mão de obra, quando o pessoal morreu muito, já tinham morrido muito na guerra. Né? Mas até então eles estavam privilegiando os alemães, né? Principalmente em Berlim. Berlim era mais exclusivista ainda. Né? E em 1943, essa operação Fábrica realmente retira todo mundo, todos os operários judeus, só quem escapa é a Ing com a sua mãe, que é escondido por um desses parceiros dele, né? Um outro jovem chamado Otto, e a Alice, que não estava lá no momento. Os pais dela são levados, mas ela não. E eles vão todos para Theresienstadt. Theresienstadt, lá na República Tcheca. E de lá para Auschwitz. Isso. Nossa. Quando eles ainda estavam em Theresienstadt, Alice chega e fica desesperada, dizendo que os pais não vão sobreviver, e entra num acordo com Otto. Eu vou com meus pais para Theresienstadt. E você fica mandando comida, o que você puder para os seus funcionários. E assim ela vai, porque é muita coragem. Nossa, muita coragem, muito amor também. Muito amor pelos pais, né? E realmente ele consegue fazer chegar 150 pacotes para esses ex-funcionários dele, e todos foram entregues a eles, né? Imagino que ele não deve ter feito para esses pacotes chegarem em Auschwitz e chegarem na mão deles. Então, aí, Sally, eles ficam em Theresienstadt, e lá tem como você sabe, Theresienstadt foi uma tentativa do governo alemão de construir um campo modelo,
que houve uma visita da Cruz Vermelha para o campo de Theresienstadt. A Cruz Vermelha foi fiscalizar, ainda no começo da guerra. Né? Por causa das denúncias, né? Denúncias, isso. E eles fizeram deram uma maquiada geral no campo, como se fosse uma cidade onde eles trabalhassem, onde eles ganhassem dinheiro, onde eles viviam bem. Sim. Na verdade, era tudo mentira. Permitiu até troca de cartas. Claro que fiscalizada, mas permitiu justamente para dizer que lá eles só estavam guardadinhos, né? Isso. Mas era tudo falso, pois passavam bastante fome e morriam também de inanição. Bem, em Theresienstadt eles começaram a fazer postais, né? E aí eles mandavam o que era censurado, né? Eles mandavam o postal, umas dicasinhas, sabe? Por exemplo, sim. Alice colocava Alice Lir, que era o sobrenome dela, né worry. Né worry é como se fosse o sobrenome dela, mas na verdade não se preocupe. Fique sim. tranquilo. E o pai dela mandou chamando Otto Batatas. Ele estava indicando que precisavam de batatas para comer, né? Então, sim, eles iam encontrando essa linguagem secreta, né, de símbolos. Até que chega a hora de que eles vão ser levados para Auschwitz, porque Auschwitz era o campo de extermínio, né? E quando eles estão dentro do trem que está levando, ela pega um desses postais, escreve o que está acontecendo e joga por uma frestazinha do trem. Quando estão passando numa cidade. E aí o grande milagre. A pessoa que encontra esse postal, coloca no correio e esse postal chega na mão do Otto e ele fica sabendo que eles foram levados para Auschwitz. Isso, inclusive, é apresentado pelo filme. E o filme é muito fiel e não aumenta, sabe? Assim, é a história fidedigna. Nossa, que incrível, né? Aí, milagre, eu achei. Chega na mão do Otto. Isso. Chega na mão do Otto, porque todos que foram para Auschwitz morreram. Só a Alice sobreviveu. Tá certo? Nossa. Aí, ele, quando fica sabendo que eles foram para Auschwitz, ele vai para Auschwitz com eles. Ele viaja para lá, fazendo de conta que vai para oferecer os produtos dele. As escovas. Não, aí, claro que o diretor do campo de concentração, marrento, né, horroroso, não acredita nele, manda ele embora e ele fica pela cidade tentando fazer contato, faz contato com uma pessoa que faz manutenção no campo e essa pessoa consegue falar com alguns deles, leva recado dele e ele arma todo um esquema e diz para ela que está preparando para ela fugir com ele. Só que isso não dá certo. Aí ele precisa voltar e na pensão onde ele está, ele combina com a dona e diz assim, tá aqui roupa para ela, dinheiro, tem uma malinha pronta. Se ela conseguir fugir, ela vai vir para cá, porque ele consegue avisar para ela. E ele volta para Berlim. Né? Mas você contou que ele estava no outro campo? Ela estava no outro campo? Sim. É o seguinte, ela não estava... ela sai de Auschwitz, inesperadamente, ele quase... Era jovem, né? Era jovem, foi para o campo de Grossrosen. O campo de Grossrosen. Um campo de trabalho. E ele soube, foi para uma cidade, foi aí que ele foi para essa cidade perto de Grossrosen e deixou lá numa pensão com uma amiga que ele fez, tudo isso, medicamentos, dinheiro e roupas para ela. E ela, de fato, chega lá, encontra com a mulher, recebe tudo isso, né, e foge. Mas aí é que está. Ela para fugir, ela só sai de Grossrosen quando há a Marcha da Morte. Aí tem que só localizar, né? O ano já é 1944. Não, 45. 45. Quando ela chega, mas quando tudo acontece, né? 45. Final de 44. 45, quando os campos estão começando a ser desmobilizados, né? Ela sai de Grossrosen na chamada Marcha da Morte. O que era a Marcha da Morte? Que os alemães não tinham como fazer, tinham que tirar as testemunhas vivas dos locais onde estavam sendo maltratados, espezinhados, mortos, torturados, queimados. Né? Eles destruíram, né, a maioria dos campos. Isso. E a ideia era, no caminho, matar todos, enterrar ao longo do caminho, para que nunca fossem encontrados. Né? Ou seja, era para acabar com as provas. Muitos morreram nessa marcha, porque foram marchas de quilômetros, levando assim de um país para o outro.
Então, vocês imaginam a pessoa totalmente debilitada andar tudo isso? A maioria caía pelo caminho. E o que ela fez, muito espertamente, foi cair pelo caminho como morta. Ela correu um risco muito grande, porque acontecia que quando eles caíam pelo caminho, às vezes eles vinham e davam um tiro na pessoa para terminar logo de matar. E ela ficou lá se fingindo de morta e não levou tiro nenhum. E como na época eles estavam economizando tudo, né? Cada bala significava, eles tinham que economizar porque eles estavam sem suprimento, sem nada. Então, possível que os alemães nem tenham dado o tiro nela para economizar bala. Sim. Né? Depois ela se levanta e aí vai para essa cidade, encontra essa senhora e vem caminhando, não sei como, aí eles não explicam como ela finalmente chega em Berlim, na casa do Otto. O prédio dele tinha sido bombardeado, mas eles ainda tinham condições de continuar morando por lá. E ela se esconde já em janeiro de 1945, ela chega lá e se esconde até o final da guerra com eles dois, com o casal. Com o Otto e a esposa? E a esposa. Era um triângulo amoroso, digamos assim. Mas eu não sei se o filme quer ser assim. O que é que acontece? Ela não se envolve mais com ele. Ela respeita o casal, porque ela ama também a Elsa, que recebe, né? Porque claro. muito marido. E eles, então, se tornam pais dela, até o momento que ela consegue um visto para os Estados Unidos e ela vai embora para os Estados Unidos. Tá? Ela vai embora em 46, né? Em 1946 ela vai embora. 46. Bem. E a outra, que é a Ingrid, que era a outra jovem, que também conseguiu escapar, essa conseguiu escapar se escondendo por Berlim mesmo, né? Depois a Ingrid se torna jornalista e escritora. E é quem conta a história dela. Né? E é quem escreveu um livro, né? Um livro sobre... Escreveu dois livros, na verdade. Dois. Escreveu um livro sobre... Autobiográfico. Né? É um livro dela, autobiográfico. Escreveu um livro chamado Papa White. Papa White é um livro de histórias em quadrinhos sobre ele. E o dela mesmo era Eu usei a Estrela Amarela. Isso. Né? Ai. É. Então, ela depois foi a primeira diretora do museu. A Ingrid. Isso. Né? Aí acabou a guerra, o Otto não precisava mais da fábrica para dar suporte aos judeus, eles fizeram dois tipos de apoio, de suporte. Era crianças e idosos. Né? Para quê? As crianças que vinham órfãos da guerra. Né? Os idosos que precisavam, já não tinham mais família. Ele então, cria um asilo. É o primeiro asilo pós-guerra em Berlim, na Alemanha. E as crianças, principalmente as sobreviventes de campos de concentração. Ele disse que queria que elas tivessem um lar onde elas finalmente pudessem ficar tranquilas, né? Aí tinha o Comitê Judaico e a Cruz Vermelha Suíça que ajudaram com dinheiro. E o resto era de pessoas, né, que ainda tinham condições, inclusive ele, que usou seus recursos para manter esse lugar. Só que, infelizmente, 2 anos depois, em 1947, ele falece de um ataque cardíaco. Ele tinha algum problema, ou talvez a vida que ele levou, né, desgastou o seu coração. Mas a Elsa assume e continua cuidando de tudo isso. E é uma coisa que eles tiveram um novo cuidado que eles deveriam ter, a partir daí, foi com o regime que assumiu o lado de Mitch, que era o regime comunista. Eles ficaram do lado do regime comunista. O Mitch ficava do lado comunista. E aí os comunistas, para não, digamos assim, para não ressaltar o apoio americano aos judeus, também se tornaram um pouco antissemitas. E logo em 1952 já acabaram com o orfanato de crianças, porque o diretor, vendo a fragilidade, consegue fugir da Alemanha Oriental para a Ocidental com 12 crianças. Depois que ele faz isso, aí a parte que era das crianças é fechada pelos comunistas e eles ficam só com o de idosos, que dura até 1989. Quando, vocês se lembram, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim. Uhum. Então, aí dos idosos eles ainda ficam. Mas os comunistas não queriam saber de exaltar nenhum alemão, coisa nenhuma, só a eles mesmos como libertadores, né? O Otto ainda chega a receber uma comenda, né? E que o considera um herói,
Mas 2 anos depois já é retirado tudo isso e a Elsa fica totalmente desamparada, porque eles fecham, inclusive, a fábrica dela. Uhum. Ele ainda foi reconhecido como vítima do fascismo, né? Mas aí, quando depois conversaram entre eles, lá os comunistas conversaram e disseram como é que a gente vai beneficiar um alemão? Nós temos que colocar o mérito todo para a gente. Né? Então, de 1956 a 63, o ministro do Interior de Berlim Ocidental, certo? Chamado Joachim Lipschitz, ele começa a procurar quem foram os alemães que salvaram essas pessoas, judeus, né, homossexuais, comunistas, né, religiosos. Sim. E ele consegue levantar 738 berlinenses que fizeram isso. Entre eles a Elsa, né? E ele dá, então, um soldo. Ele determina um soldo para os que estavam vivendo em condições precárias, de 50 marcos para cada um. E ela, então, fica beneficiada com esse dinheiro para sobreviver, porque ela não estava mais com a fábrica, né? Uhum. E o que é legal é que para nós, né? A gente chama esse nosso evento de Heróis Anônimos, né? E ele, esse Joaquim, ele chamou esse pessoal de heróis silenciosos. Heróis silenciosos. Que é mais ou menos o nome que a gente deu aqui, né? Eu achei parecido e a gente não tinha visto ainda. Bom, aí, em 71, a Elsie morreu em 74, tá certo? Com 72 anos de idade. Ela ainda viveu bastante, né? Bom, em 71, o Yad Vashem, o memorial israelense, né, concedeu ao Otto a distinção. Está ouvindo? Está travando um pouquinho. Vocês, eu não sei se o pessoal aí está... Okay. Deu uma travadinha na imagem e no som também. Aqui está tranquilo. Aqui está perfeito. É bom que o pessoal diga. Vamos continuar então. Vamos lá. Então, volta para 1971. Em 71, ele recebeu a comenda do Justo entre as Nações, do Yad Vashem. Recebe, né? Recebeu, 71. Até o final de 2007, 455 pessoas não judias da Alemanha tinham recebido essa homenagem. Ele chegou, então, formou esse grupo. Em 1999, alguns estudantes de arquitetura e história descobrem o museu, descobrem a fábrica abandonada no final dessa rua, porque ela fica no final da rua. E eles resolvem resgatar a história do Otto Bach e fazem uma exposição, mas uma exposição temporária. Mas ficam atrás de financiadores para tornar aquele lugar um museu permanente. Até que eles conseguem, né, com a sociedade... Blind Truth. E junto com o Museu do Holocausto, comprar o prédio e aí estabelecem o museu permanente do Otto Bach, junto com o museu onde ficam homenageados os heróis silenciosos. Nossa! A galeria que a gente entrou lá, em primeiro lugar, em princípio, a Aleta ficou com medo, né? O pessoal está dizendo que a imagem de vocês está ruim e o som também está um pouco longe. Vamos ver se a gente aproxima. Alô, vocês estão ouvindo agora? Está tudo bem? O som, para nós, para mim aqui, o som melhorou, mas a imagem não. Não? Mas o som melhorou. Melhorou? O som, sim. E agora? Melhorou? A imagem está ruim. A imagem, mas vamos continuar. Se o som estiver bom, dá para a gente continuar. Conta a história, né? Pois bem, essa galeria, então, é uma galeria alternativa. E quando a gente foi lá, a Aleta, cautelosa, quase não entra. Porque é aquela galeria toda pichada, de cima a baixo, sabe? Um ambiente bem alternativo. Aí a gente sabe que aqui em Fortaleza, um lugar desse, não merece confiança, né? Mas aí a gente entrou, foi lá, visitou o museu. E também uma coisa curiosa, em frente ao museu, do outro lado da galeria, está a casa de Anne Frank, em Berlim.
A casa de Anne Frank em Berlim. Tá? Certo. Que é um caso de homenagem da Anne Frank. Interessante. Então, a gente já disse anteriormente que a primeira diretora do museu foi a Indy, né? Sobrevivente de tudo que ele trabalhou com ele, foi sobrevivente, foi secretária dele e sobrevivente do Holocausto, né? E ela, então, ficou responsável por esse memorial até o final da vida dela. A Alice, de Americana, depois, no final da vida, foi morar em Israel e lá foi onde ela faleceu. Em 1987. Casou, teve toda uma descendência e ela já vai contar uma história aí bem interessante sobre essa descendência dela. Engraçado, é um cara que é jornalista, morava em Israel. E um determinado ano, eu estou lembrando agora, posso até ver aqui no computador. Você também. Num determinado ano, Celi, ele foi para... Não, eu depois mostrar as fotos, não? Melhorou a imagem porque a gente queria mostrar as fotos, né? Não. Que pena. Eu já abri aqui para o roteador ficar mais... Foi no Fácil, fim né? dos anos 90. No final dos anos 90, Celi, ele era judeu, morava em Israel, e ele estava tentando resgatar a sua cidadania alemã. Foi morar em Berlim, né? E aí, quando ele chega lá, ele se apresenta para um cara... Não, ele vai participar de um tour turístico, um guia turístico. O cara vai mostrando a cidade e ele disse, olha, a minha avó morou aqui e a minha avó teve uma participação na Segunda Guerra Mundial. Aí ele disse, quem é sua avó? Ela disse, Alice Lich. Alice Lich. O guia disse, não acredito, eu estou na frente do neto da Alice Lich. Meu amigo, eu falo nela todo dia, nos meus circuitos turísticos. Nossa. Ele disse, eu não sabia que a minha avó era celebridade aqui em Berlim. Nossa. E aí, que emocionante, né? Isso, para ele foi emocionante. E ele faz aqui toda a descrição na internet, né, da vida. E uma coisa que ele lembra, quando ela morreu, ele tinha 6 anos de idade. Ele lembra pouca coisa. Mas uma coisa que ele lembra é que quando ele estava na cozinha com ela, e ela estava cozinhando, ela dobrou a manga da camisa. Dobrou para cozinhar. Quando dobrou a manga da camisa, apareceu um número tatuado. E aquilo ficou na cabeça dele até um dia ele perguntar às pessoas o que era aquilo. Esse número era tatuado nessa altura aqui do antebraço ou era aqui mais no braço? Geralmente aqui, no antebraço, né? Aqui. Geralmente aqui. E ela, como a maioria deles, não falava no assunto, né? Geralmente, esses sobreviventes não falavam desse assunto. E aí, melhorou para a gente mostrar as fotos? Dá para mostrar? A imagem está ruim ainda? Será que se a gente entrar e sair é bom? Não sei como é. Pois é, se a gente entrar e sair, a gente perde a conexão aqui, aí nós já estamos terminando a live, já está no horário, eu penso que não vai dar para mostrar as fotos, a gente pode mostrar em outro momento, porque realmente está bem ruim. Não dá para ver, né? Não dá para ver, está borrado, tudo borrado. Aí então eu acho que a gente vai... A gente vai na próxima live e mostra as fotos. Bem interessante. Eu queria só complementar, já que a gente não vai mostrar as fotos, complementar uma coisa da sua área, que é a área de turismo. Eu recomendo a todos que viajarem para Berlim não deixar de conhecer essa área lá do Hackeshof. Sim, tá. A gente pode escrever depois sobre isso, né, e deixar na internet. O Hackeshof é justamente esse pátio que a gente está falando. Né? Esse pátio com grandes lojas embaixo e moradas em cima. Tem inclusive uma... Só pensando ver se melhora. Inclusive, a gente entrou lá, circulou, tem uma área linda lá embaixo, com um regatozinho, um jardim, né? E era onde ficava, justamente numa galeria dessas, que ficava a fábrica dele.
Eu recomendo a Sim. todos, porque é um bairro muito legal, que os americanos chamam de cool, né? Cool. Então, a gente, estou Massa. vendo aí o pessoal colocando, eu queria muito ver, não sei o quê. Então, a gente se compromete que terça-feira, antes da gente entrar no nosso novo herói anônimo, a gente mostra as fotos desse local da fábrica do Otto Bach. Tá bom, E tá é um combinado lugar então. muito- inclusive, como era um bairro judeu, viu, Celi? Nós encontramos demais aquelas famosas pedrinhas. Lembra? A Stofferstein? Sim, Muitas sim. pedrinhas naquela, muitas, hein? Lá perto da galeria. Inclusive, tem a dos pais dela. Dos pais Os dela, pais dela, da Alice, que estão foram lá. presos lá. Foram presos lá. Né? Certo. Maravilha, então. Então, Então, é gente, isso. muito obrigada por essa história inspiradora, esse homem, né, que ajudou pessoas que estavam precisando numa época em que se fazia necessário essa ajuda. Eu acho que isso faz toda a diferença. Os heróis anônimos da Segunda Guerra. E com tanta limitação física, né, Celi? E com tanta limitação física, eu acho que isso diz muito para a gente, né, que tem saúde, que está com tudo, graças a Deus, em dia, e a gente às vezes fica. Mas cada um vai fazendo o que a sua consciência manda, e à medida do que também tem condições de atuar, né, cada um na sua área. Mas eu gostei bastante, gostei de conhecer o Otto Witt, e Alemã, hein? Tá quase alemã. não é? Estou quase alemã, pois é. E acho que as pessoas também curtiram, né? Queria que vocês me dissessem aí se vocês curtiram. E na próxima quinta-feira, na próxima terça, né? Desculpa, a gente se encontra de novo para conversar novamente sobre um outro herói anônimo. Isso, Marcel Massot. Marcel Massot, o grande Marcel Massot. químico francês. Isso, o senhor falou da vez passada. Maravilha. Então a gente se encontra na terça-feira. Eu queria finalizar essa live, assim, um minutinho, dizendo que fazendo um apelo, né, para que as pessoas fiquem em casa. Sei que a gente está todos assim, estamos todos nesse momento já exaustos dessa quarentena. Parece que a tolerância já chegou assim no nível mais insuportável, mas que a gente se mantenha unido e em casa. Ontem, queria dedicar assim, essa live, se vocês me permitirem, a um grande amigo que faleceu ontem, vítima da Covid-19, um publicitário, triatleta. Ele nadava, pedalava e corria, e participou do último triatlo aqui de Fortaleza, um cara genial, um mestre para mim, um amigão, uma pessoa alta energia pessoal. Faleceu, acho que com 64 anos, acho que isso, mas um homem de muita vitalidade, que queria muito viver, assim, a gente tem sentido muito essa perda que para nós foi muito grande, Luiz Santos. Então, que ele descanse em paz e que ele encontre, né, o seu lugar bem especial, porque eu sei que ele merece demais. E que, de fato, a gente fique em casa, né? A nossa arma para esse momento é esse isolamento social. Não vamos acreditar em outras histórias diferentes dessa, porque eu acho que é bem importante a gente manter. E isso nos motiva a cada dia mais encontrar um assunto mais relevante, mais atrativo, que vocês gostem, para que vocês continuem sendo nossos companheiros aqui de live. Queria dizer também que eu estou gostando muito de fazer esse trabalho com vocês, com o casal, e com os outros convidados, e estar junto dos nossos clientes, parceiros, amigos, através de uma presença bem positiva, trazendo um pouco, compartilhando um pouco do nosso ofício, que a gente ama, que é viajar. E realmente ontem a gente ficou bastante impactada com a notícia do falecimento do Luiz. Assim, a gente não está acreditando ainda, sabe?
e principalmente por essa condição física dele, né? Uma pessoa muito saudável. Mas Deus sabe todas as coisas, então que ele fique bem. Amém. Que ele esteja em paz agora. Então, gente, muito obrigada. A gente se vê na terça. Amanhã a gente tem outra live. E eu queria já anunciar também que vai ser sobre a Colômbia. Colômbia. O perigo é você querer ficar na Colômbia. Maravilhoso destino. E aproveitando, depois da live de vocês, logo imediatamente depois, 16 horas, nós continuamos, vamos fazer uma live sobre o cinema, não, a Segunda Guerra Mundial e a Sétima Arte. Vamos falar sobre cinema na terça? da Segunda Guerra Mundial. Não, amanhã às 16 horas. Amanhã, então, gente, se liguem aí. Se você ainda não segue o perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, a hora é essa. Amanhã, às 16 horas, então, vai ter uma live sobre a Segunda Guerra Mundial e a Sétima Arte. Fantástico, eu já ouvi um pouco sobre esse tema, uma palestra que eles fizeram presencial e foi incrível. Então aí dá a chance da gente convidar pessoas que gostam de cinema, pessoas que gostam de história, pessoas que gostam de viajar por lugares maravilhosos, cinematográficos, né? São todos convidados e bem-vindos, vão com certeza se beneficiar bastante desse conteúdo. A gente vai estar presente, sim, amanhã também, viu, com vocês? Já emenda, né? Já emenda, já se arruma de uma vez. Passa o perfume, arruma o cabelo e já fica nas duas lives. Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijo para todos que participaram aqui com a gente. A gente se vê amanhã às 15 horas. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.